Bom dia, caros católicos. Salve Maria. Vamos continuar a leitura do Glórias de Maria, Santo Afonso de Ligório. Hoje estamos na página 223, mas antes de iniciar a leitura, vamos rezar um pouco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era o princípio, agora e sempre, por todos os séculos. Amém. Vamos lá, ponto 3. Era conveniente ao Espírito, tendo Maria por esposa, e preservá-la da mancha original. Se, portanto, ao Pai conveio preservar Maria do pecado, por ser uma filha, e ao Filho por ser sua mãe, também ao Espírito conveio preservá-la por ser sua esposa. Então, olha só a relação de Maria com a Santíssima Trindade. Isso a gente tem que deixar bem claro, essa relação. Maria, diz a Santo Agostinho, foi a única que mereceu... Maria diz Santo Agostinho, foi a única que mereceu ser chamada de mãe e esposa de Deus, pois afirma Santo Anselmo que o Divino Espírito veio corporalmente a Maria, e, enriquecendo-a de graças sobre todas as criaturas, nela repousou e fez rainha do céu e da terra a sua esposa. Diz que veio a ela corporalmente quanto ao efeito, porque veio para formar seu corpo imaculado, e o imaculado corpo de Jesus Cristo, como lhe predisse o arcanjo. O Espírito Santo descerá sobre ti, e por isso, diz São Tomás, chama-se a Maria o templo do Senhor, sacrário do Espírito Santo, porque por obra do Espírito Santo foi feita mãe do Verbo encarnado. Ora, se um excelente pintor pudesse escolher entre uma esposa bela ou disforme, conforme ele mesmo a pintasse, que diligência ele não aplicaria em fazê-la a mais bela que pudesse? Quem, portanto, poderá dizer que o Espírito Santo tem operado de outra forma com Maria? Quem, podendo ele fazer essa esposa tão bela como convinha, não tenha feito isso? Não assim lhe conveio, assim fez, como declarou o próprio Senhor quando, louvando a Maria, disse: És toda bela, amiga minha, e em ti não há mancha. As palavras estas que, segundo Santo Endeudolfo e São Tomás, entendem-se propriamente de Maria, como relata Cornélio de Lápide sobre a referida passagem, e São Bernardino de Sena, como São Lourenço de Giustiniani, assevera que as palavras citadas se entendem precisamente da sua Imaculada Conceição, donde o idiota lhe diz: És toda bela, Virgem gloricíssima, não em parte, mas no todo, é mancha de pecado, seja mortal, seja venial, seja original, em ti não há. O mesmo que diz o Espírito Santo quando chamou esta sua esposa de horto fechado e fonte lacrada. És um jardim fechado, uma fonte selada. É Maria, de São Jerônimo, este horto fechado, essa fonte selada, pois nela não entram jamais inimigos para ofendê-la, mas foi sempre ilesa, permanecendo santa na alma e no corpo. E similarmente, diante de São Bernardo, falando com a Santíssima Virgem, tu és o horto fechado,
na qual a mão dos pecadores jamais entrou para deflorar. Sabemos que este divino esposo amou mais a Maria do que todos os outros santos e anjos juntos, como afirma o padre Soares, com São Lourenço e outros. Ele, desde o princípio, o amou e exultou na santidade acima de todos, como expressou Davi. Os seus alicerces estão nas santas montanhas. Amar o Senhor os portões de Simeão, mais do que todas as tendas de Jacó. Nasceu nela um homem, o próprio Altíssimo lhe deu alicerce. Palavras que significam todas elas que Maria foi santa desde a conceição. O mesmo significa aquilo que lhe disse o próprio Espírito Santo. Em outros trechos, muitas filhas concentraram riquezas, tu ultrapassastes todas elas. Se Maria tudo superou na riqueza da graça, logo possuiu também a justiça original, como tiveram Adão e os anjos. Todas as almas justas são filhas da divina graça. Mas dentre essas, Maria foi a pomba sem a fel da culpa, a perfeita sem mancha da origem, a única concebida em graça. Então, desde a sua concepção, Maria não teve pecado, não teve a marca do pecado original, a marca adâmica, né? Adão e Eva, com seus erros, com o pecado original, manchou o gênero humano. No entanto, se rompeu essa ligação por meio de Maria. Maria, de certa forma, ela não teve essa marca do pecado original. Por isso que Deus a escolheu, né, como sacrário de nosso Senhor Jesus Cristo. Daí que o anjo, antes que ela fosse mãe de Deus, já tivesse encontrado cheia de graça, e assim tenha saudado: Ave graça plena. Ave Maria, cheia de graça. Palavras sobre as quais escreveu São Frônio, que aos outros santos a graça se dá em partes, mas a Virgem foi dada inteira. Bem se diz cheia de graça, porque aos demais ela se concedeu por partes. A Maria, contudo, infundiu-se toda em uma vez em plenitude da graça. De tal modo, diz São Tomás, que a graça não somente fez santa alma, mas também a carne de Maria, a fim de que a Virgem pudesse desse vestir o Verbo encarnado, eterno. Ora, tudo isso leva a entender que Maria, desde sua concepção, foi feita pelo Espírito Santo, rica e cheia da divina graça, como argumenta Pedro de la Selle. Nela reuniu-se toda vez a plenitude da graça, porque desde o princípio de sua conceição borrifou-lhe o Espírito Santo toda a graça da deidade, donde diz São Pedro Damião: eleita por Deus e raptá-la toda o Espírito Santo. Rupturus, disse o santo, que dar a entender a velocidade do Espírito Divino em prevenir e fazer sua esposa antes que Lúcifer a possuísse. Quero, enfim, encerrar este discurso em que me dispersei, mas nos outros pontos de nossa mínima congregação tem por sua principal protetora a Santíssima Virgem, justamente sob o título de sua Imaculada Conceição. Quero, enfim, terminar declarando brevemente quais são os motivos que me asseguram, e o meu ver deveriam assegurar qualquer uma dessas opiniões, tão pia e de tanta glória para a Divina Mãe, de que ela tenha sido imune da culpa original.
Conclusão. Sob a certeza da Imaculada Conceição. Há muitos doutores que, inclusive, defendem que Maria tenha sido isenta de contrariar até mesmo a dívida do pecado, como o cardeal Galatino, o cardeal Cusa, de Pontes, Salazar, Carterino, Novarino, Viva, de Lago, Egídio, Richeilho e outras. Ora, essa opinião é bem provável, pois se é verdade que a vontade de Adão, cabeça dos homens, foi abarcada às vontades de todos, segundo como bastante probabilidade sustentam Gonetti, Rabert e outros apoiados nos textos de São Paulo, todos pecaram em Adão. Se isso, portanto, é provável, e provável também é que Maria não tenha contrariado a dívida do pecado, visto que, havendo-lhe Deus separado pela graça do comum dos homens, pois crer-se piamente que a vontade de Adão não tenha abarcado de Maria. Essa opinião é somente provável, e a ela adiro eu por ser mais glorioso para minha Senhora. Mas tenho por certa a opinião de que Maria não contrariu o pecado de Adão, assim como a tem por certa, inclusive quase como dogma de fé, como a chamam o cardeal Everaldo Duvalino, Rainaldo Losada Viva e outros muitos. Omito, portanto, as revelações que confirmam o referido juízo, especialmente as de Santa Brígida, aprovadas já pelo cardeal Torrecramata e por quatro sumo pontífices, como se lê no livro sexto das tais revelações em várias passagens. Mas de modo algum posso omitir aqui os juízos do Santo Padre sobre este ponto, para demonstrar que são eles unânimes em consentir tal privilégio à Divina Mãe. Diz Santo Ambrósio: busca-me não de Sara, mas de Maria, para que seja essa uma virgem incorrupta, virgem íntegra de todo o deslize do pecado por meio da graça. Orígenes, falando de Maria, diz: tampouco foi contaminada pelos venenos sopros da serpente. São Eufrém, imaculada e de todos os delícias do pecado, completamente alheia. Santo Agostinho, sobre as palavras do anjo Ave Gracia Plena, Ave cheia de graça, escreveu: por essas palavras o anjo mostrou de toda afastada a ira da sentença anterior, em que Deus condenava Eva a partir da dor e tristeza, e restaurada a graça pela da bênção. São Jerônimo, essa nuvem nunca esteve nas trevas, sempre na luz. São Cipriano, ou seja, lá quem for o autor desse trecho, tampouco tolerava a justiça de aquele vaso da eleição, se alegasse de modo a abarcar comuns injúrias, pois aproximadamente apertando dos outros, tinha em comum a natureza, não a culpa. Vamos concluir por aqui a leitura de hoje. Fiquem com Deus e com o amor de Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.